Olá, meu nome é Thaís Projetti e nesse vídeo eu gostaria de continuar a nossa série de vídeos falando sobre jornada, sobre hora extra e sobre intervalo. Nós vimos no vídeo anterior o conceito do que é jornada de trabalho, o que é tempo à disposição do empregador e nós passaremos a analisar o que é a jornada noturna e o que são os intervalos. Então, de início, em relação à jornada noturna, o que eu gostaria de pontuar? A jornada noturna, ela acontece das 10 horas da noite às 5 horas do dia seguinte. Então, são aqueles funcionários que trabalham dentro desse período, das 10 horas da noite do dia anterior às 5 horas da manhã do dia seguinte. A jornada noturna, ela tem um diferencial. Primeiro que, além do funcionário ter direito a um adicional noturno pelo trabalho nesse período, o funcionário, quando ele trabalha na jornada noturna, essa hora de trabalho, ela é diferente. Como assim ela é diferente? Ela é o que nós chamamos de hora reduzida. Então, a hora de trabalho no período noturno, ela é equivalente a 52 minutos e 30 segundos, ao contrário do trabalho que é prestado durante o dia, que uma hora equivale a uma hora de trabalho, certo? Só que aqui nós temos que fazer uma ressalva muito importante. No caso do intervalo para refeição e descanso do período noturno, ele não deve ser de 52,30 segundos, certo? Se o funcionário ele trabalha no período noturno, ele vai ter direito a usufruir do intervalo de uma hora, portanto, para a sua refeição, para o seu descanso, desde que a sua jornada seja superior aí a 6 horas diárias. E já que nós começamos a falar sobre intervalos, nós temos que fazer uma distinção entre intervalo interjornada e intervalo intrajornada. Então, nós vamos começar entendendo o que é intervalo interjornada. O intervalo interjornada, como o próprio nome sugere, é aquele que ocorre entre duas jornadas de trabalho, portanto, é aquele período de descanso entre uma jornada e outra, certo? Então, o funcionário deixou de trabalhar às 18 horas de um dia, retorna no outro dia às 8 horas da manhã. Esse período de descanso é o que nós chamamos de intervalo interjornadas. O que é importante nós sabermos? A legislação, ela coloca que nós temos que ter um descanso mínimo de 11 horas consecutivas. Então, entre uma jornada ou outra, a empresa ela deve respeitar as 11 horas consecutivas. Também é importante nós lembrarmos que, no caso do descanso semanal remunerado, que são aquelas 24 horas de descanso que o funcionário tem direito semanalmente, nesse caso, a empresa ela observará, além das 24 horas, as 11 horas desse intervalo interjornadas. Ou seja, nós teremos aí 35 horas de descansos da última jornada à próxima jornada, levando em consideração o descanso e esse intervalo de 11 horas mínimas aí consecutivas, certo? E agora nós vamos, uma vez que nós entendemos um pouco o que é o intervalo interjornada, a gente vai conhecer o que é o intervalo intrajornada, que é aquele que ocorre durante a jornada de trabalho para que o funcionário possa fazer a sua refeição, possa se alimentar, possa ter um descanso. O que é importante? Aquelas jornadas de trabalho em que o funcionário trabalha até 4 horas diárias, nesse caso não há obrigatoriedade de concessão de intervalo para refeição e descanso. O que é diferente daqueles funcionários que trabalham entre 4 a 6 horas. Nesse caso, obrigatoriamente deverá ser concedido um intervalo, e esse intervalo de 15 minutos, certo? E por fim, nós temos aqueles que trabalham acima de 6 horas diárias, que nesse caso, obrigatoriamente, eles terão direito a 1 hora, no mínimo, de intervalo para refeição e descanso, podendo esse intervalo ser até 2 horas, de 1 a 2 horas, mas no mínimo 1 hora. Mas aí vocês podem me perguntar, como sempre me perguntam, mas e se porventura não for usufruído desse intervalo para refeição e descanso? O que é importante? Antes da reforma trabalhista, esse intervalo que não era usufruído, que não era concedido, ele era remunerado de forma integral. Então, o funcionário ele usufruía, vamos exemplificando, ele usufruía de apenas 20 minutos do intervalo. E ele tinha direito a 1 hora de intervalo em decorrência de trabalhar acima de 6 horas. O
acontecia? Havia o pagamento, a remuneração dessa hora integral, dessa hora cheia, então dos 60 minutos mais o respectivo adicional. Com a reforma trabalhista, hoje, se esse funcionário ele usufruiu apenas de 20 minutos, mas teria direito a 60 minutos, nesse caso ele vai ter direito a receber aí esse intervalo suprimido, ou seja, esses 40 minutos, portanto, com o respectivo adicional de 50%, exceto se a sua categoria tiver uma convenção coletiva que estabeleça adicional por hora extra, né, por hora extraordinária, acima dos 50 minutos, que aí eu aplico o percentual mais benéfico ao funcionário, certo? Em relação a esse assunto, essas são algumas das informações que eu gostaria de passar. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre jornada extraordinária e sobre prorrogação de jornada. Eu agradeço a sua atenção e eu espero contar contigo e te ver por aqui